Eu quero aproveitar duas situações que ocorreram nos últimos dias para abordar um tópico que há muito tempo eu quero vir aqui falar com vocês. Essas histórias envolvem, num caso, o Paul McCartney, que foi integrante dos Beatles, né, e é um grande músico, e outro caso envolve a J.K. Rowling, autora do Harry Potter. Então vamos começar aqui com o caso do Paul McCartney. Então diz o seguinte aqui o Paul McCartney no Twitter, né? Ele publicou aqui falando sobre a versão feita pela Beyoncé de uma música dele, né? Então diz o seguinte aqui o Paul McCartney. Fiquei muito feliz com a versão da Beyoncé da minha canção Blackbird. Acho que ela fez uma versão magnífica da canção e reforça a mensagem de direitos civis que me inspirou a compô-la em primeiro lugar. Acho que a Beyoncé fez uma versão fabulosa e incentivo quem não ouviu ainda a escutar. Vocês vão amar essa versão. E aí um cara aqui, o Andrew Mitchell Schaffer, ele respondeu o seguinte para o Paul McCartney. Acabei de ouvir e achei ela comum, achei ordinária essa versão. A beleza da canção sempre foi que ela se aplicava a todo mundo, sem questão de raça. Isso independe de como você, né, o Paul McCartney, isso independe de como você compôs essa canção e quais eram as influências naquela época. Ou seja, o Andrew Mitchell Schaffer está ensinando aqui para o Paul McCartney qual é a mensagem da canção e por que ela era universal. Então, primeiro caso. O segundo caso, como eu falei, envolve a J.K. Rowling. E aí ela pegou aqui, ela retweetou um cara, ela não põe aqui um cara, uma mulher, não sei. Ela retweetou aqui um comentário feito sobre ela. Então a mensagem original diz o seguinte: eu acho hilário, irônico que a autora mais bem-sucedida da modernidade, autora de um livro, né, que conta essa passagem da idade da juventude para a idade adulta, nos quais os protagonistas constatam que eles são alguém completamente diferente do modo como eles foram socializados, não consegue compreender as questões de transexualidade ou de transgênero. Daí, top 5 de falhas irônicas dessa pessoa aqui. E aí, a Rowling, né, como eu falei, retweetou isso e ela responde o seguinte aqui. Um de nós dois não entendeu meus livros, e eu vou arriscar dizer que provavelmente essa pessoa não fui eu. Então aqui, mais uma vez, você tem aqui dois casos, né? O caso do Paul McCartney, que compôs, segundo ele, Blackbird, inspirado nas questões de direitos civis dos Estados Unidos. Eu não sabia disso, embora eu seja um fã dos Beatles, não sabia a história particular dessa canção. E você tem, por outro lado, a Rowling sendo acusada de escrever um livro no qual as pessoas, sei lá, se identificam mal que elas não são, ou sei lá, teriam algum tipo de transformação, e isso seria irônico porque ela não compreenderia as questões de transexualidade ou de transgêneros. Bem, isso aqui, como eu falei, tem tudo a ver com um tópico que estou há muito tempo para falar com vocês, porque eu tenho ouvido, né, na verdade isso já é uma coisa bastante antiga, né, de alguns autores estruturalistas, por exemplo, pós-modernistas, que tentam descolar o texto do autor, ou seja, tendem a dizer que aquilo que o autor queria dizer, ou aquilo que o autor pensava, ou aquilo que, sabe, motivou o autor a escrever uma obra, o que o autor pensa sobre a própria obra deles é irrelevante. Então, assim, o importante é que o texto é aberto, a obra é aberta, e cada leitor, cada, sabe, receptor daquela obra literária, daquela canção, daquela obra de arte, vai abrir um rol de significados, um rol de possibilidades de interpretação presentes naquela obra. E que é possível, algumas vezes, que alguns leitores sejam capazes de ler a obra melhor do que o próprio autor que a concebeu. Então, assim, haveria circunstâncias nas quais um crítico literário, por exemplo, transformaria, através da sua interpretação daquela obra, em algo muito melhor, aquele texto, do que a obra inicial. Eu ouvi isso recentemente, a gente falou aqui sobre alguns casos, né, sobre o artista, sobre a escrita, então eu ouvi nesse sentido, que aquilo que o artista pensa pouco importa para a compreensão da sua obra. E aí eu discordo veementemente disso, né? É claro que há circunstâncias nas quais a gente não sabe o que o autor pensa sobre o livro dele, ou em algumas circunstâncias ainda que nem sequer quem é o autor de uma obra, né? Por exemplo, o Homero. O Homero é um nome, né, dado para um autor da antiguidade clássica, da antiguidade grega, que seria o autor de Ilíada e de Odisseia. E teria mais alguns fragmentos atribuídos a Homero. Só que o fato é que ninguém sabe quem era o Homero, nem sequer se era um único autor, se esses textos, né, a Ilíada e a Odisseia, não são coleções de narrativas sobre a Guerra de Troia,
Troia, sobre a expedição de Odisseu após a guerra, não se sabe se é uma composição, sabe, conjunta, entre aspas, vários autores que foram, sabe, narrando as histórias, e elas foram combinadas nesses dois textos, e aí surge essa figura, né, para unificar, que seria o Homero. Então a gente não sabe quem era o Homero, e a gente não sabe o que o Homero pensava sobre aquele texto, porque a gente nem sequer sabe se ele existia ou não. Então, quando isso acontece, é óbvio que aquilo que o autor pensava sobre o texto é irrelevante, porque a gente não tem como acessar esse conhecimento. E isso acontece com muitas obras do passado, né? Autores que já faleceram e que não há nenhum registro daquilo que ele pensava sobre o texto, aquilo que o motivou a escrever. Então, sim, isso se perdeu e é claro que o que nos sobra, o que nos resta é o texto e o contexto, né? Porque isso é importante. Então, sim, o momento no qual o texto foi escrito, quais eram as condições, com quais textos ou com quais cenários, com quais eventos aquele texto dialogava. Então, isso é importante para você poder abrir o sentido apropriado do texto, né? Que é o sentido contextual. Você pode pegar uma obra literária, por exemplo, e lê-la de maneira independente. Então você pega aquele texto ali e você vai interpretar o que está escrito ali dentro. Numa história de ficção, a trama, os personagens, como as coisas se desenvolvem. Você pode ler um texto filosófico desse modo também, como os argumentos são elaborados, como é que é estruturado aquele texto, quais são as ideias defendidas. E esse era um modo muito comum de se ler os textos filosóficos na época que eu estudei filosofia na Federal do Paraná. Então, sim, era uma crítica feita, inclusive, a essa leitura fora de contexto. Isso pode ser feito, isso é feito o tempo todo. Porém, como eu falei, para uma leitura mais apropriada da obra, me parece essencial você compreender o contexto daquela obra e, muitas vezes, se possível, compreender o que o autor quis dizer também. Se o Paul McCartney vem para você e te diz, olha só, essa canção aqui eu compus, e o sentido dela, sabe, a inspiração para essa canção tem a ver com direitos civis, quem é você para contestar? Quem é você para dizer que essa obra não quer dizer isso, que essa obra é universal? Ah não, ela é interessante porque ela não tem questões raciais, ela é universal, sendo que o título, né, Blackbird, pássaro negro, ou uma espécie de pássaro possivelmente, já delimita bastante qual seria a possibilidade de compreensão daquela canção. Ou se vem a Rowling e diz, né, olha, o meu livro, né, os meus livros sobre Harry Potter não dizem aquilo que você acha que você está dizendo. Quando existe essa possibilidade, por que não parar e ouvir o autor? Aí, mais uma vez, me parece um erro de método de compreensão do texto. Eu tinha uma professora na pós de literatura que dizia o seguinte, a obra é aberta, ou seja, você pode ler de muitos modos, mas não é escancarada. Então, assim, você não pode ler de qualquer modo. Há possibilidades de leitura no interior do texto. É claro que um bom leitor, um bom crítico vai conseguir trazer sentidos, vai conseguir trazer interpretações, vai, sabe, compreender sutilezas que talvez o autor não tenha pensado ou não tenha refletido conscientemente, mas não quer dizer que uma leitura que contraria aquilo que o autor está dizendo seja válida, pelo menos me parece que seja um erro, né? Eu digo isso porque eu, como autor, eu posso dar pitaco sobre minha obra, eu posso vir aqui e falar, olha, quando eu escrevi esse texto aqui, o intuito era esse, não isso que você está dizendo, não é isso que eu queria dizer, não, eu não disse isso, eu disse outra coisa. Se eu vier falar isso para você, eu acho que, no mínimo, aquilo que eu tenho para dizer sobre o texto deve ser considerado porque esse texto está inserido na minha história pessoal, na minha história como escritor, na minha trajetória literária. Então são dúvidas que são pessoais, são dúvidas minhas que são transmitidas através daquele livro. E eu adoro ler as biografias dos autores que eu admiro. Então, assim, já li do James Joyce, já li do Jorge Luis Borges. Por exemplo, recentemente eu li isso aqui, né? Eu Sou Dinamite, que é a biografia escrita por Sue Puido sobre o Nietzsche. E é uma biografia muito bem escrita, sabe? É bastante interessante você acompanhar a vida do Nietzsche. E quando você lê esses textos, né? E muitos autores, embora não estejam mais vivos, eles deixaram esses relatos, né, deixaram cartas, deixaram diários. Então, os biógrafos vão trabalhar sobre esses documentos paratextuais, ou seja, além do texto que ele escreveu, vão procurar outras fontes para poder compreender o que se passava na mente desses personagens. E quando você observa a produção do Nietzsche, o que ele escrevia, os temas que ele trazia, o modo, né, o estilo da escrita dele, você percebe que isso está intimamente vinculado à vida pessoal do Nietzsche. Então, assim, o Nietzsche, eu já conhecia um pouco da história dele, né, já tinha uma ideia do que havia acontecido com ele, alguns dramas pessoais. Eu estive lá em Turim, no local que ele morava lá, e onde ele teve o colapso nervoso, né, quando ele vê lá o cocheiro açoitando o cavalo, ele abraça o cavalo, e aí depois disso ele é internado. Então, assim, é um autor que eu admiro, tanto pelo estilo quanto pela temática, e aí quando você percebe a relação direta que existe entre vida pessoal do Nietzsche,
entre aquilo que ele era, né, a pessoa Nietzsche, e as ideias dele, isso ilumina o texto, isso torna a leitura mais apropriada. Por exemplo, só para entender o estilo dele, né, porque o estilo do Nietzsche é fragmentado. Então, assim, ele tem lá ensaios, ele tem lá fragmentos, aforismos, ele tem textos breves, né, capítulos breves nos textos dele, textos que são breves, inclusive, né, sabe, por exemplo, o Anticristo é brevíssimo. Ele é alguém que escrevia textos curtos e textos não sistemáticos. Quando você pensa, por exemplo, em Kant é um autor sistemático, né, ele tem obras longas e obras que são, sabe, estruturadas para que façam sentido geral no interior daquela obra e cada ideia vai puxando outra ideia. Então, assim, é um texto encadeado e que é coeso, né. A obra do Kant toda, né, Crítica da Razão Pura, da Prática, da Crítica do Juízo, são obras que fazem parte de um conjunto intelectual, de um sistema filosófico. No caso do Nietzsche não é assim. O Nietzsche é um autor que escreve de maneira não sistemática, e as obras elas vão trazendo vislumbres daquilo que ele pensa. Inclusive ele tem até um aforismo que ele fala sobre isso, que em vez de caminhar pelo vale, ele caminhava pelos cumes das montanhas porque era o caminho mais curto, mas mais perigoso. Ele tinha essa ideia de escrever dessa forma quase críptica. E aí o que acontece, quando você percebe a vida pessoal dele, é que ele não tinha escolha. Ele não era alguém que teria, sabe, a possibilidade de escrever um sistema filosófico porque ele tinha um problema de saúde, isso antes de ter o colapso nervoso, o colapso, sabe, psiquiátrico dele. Ele já tinha dores tremendas, tinha dores de cabeça tremendas, tinha problema de visão, e aí ele ficava prostrado, às vezes semanas, sem conseguir trabalhar. E quando ele conseguia uma brecha da doença, quando ele conseguia um intervalo ali de sanidade e de saúde, ele ia lá e escrevia. Então, assim, ele escrevia em jorros, escrevia em surtos, tipo, produzia o que ele conseguia produzir. E depois tinha crises de novo, crises de saúde, e não conseguia produzir. Então, o modo como ele consegue escrever tem a ver com a existência dele, tem a ver com a vida pessoal dele. Um outro caso parecido é o do Jorge Luis Borges, autor argentino que fica cego muito novo, e aí a cegueira o impossibilita de escrever textos longos, e ele passa escrevendo contos a vida inteira, porque é o modo que ele consegue ali elaborar as ideias e produzir nesses textos, né? Quando a gente tem acesso a essas informações, isso torna a leitura muito mais, como eu falei, apropriada, muito mais correta. E embora o autor não tenha o poder de delimitar o sentido, porque cada pessoa vai acessar de um modo esse texto, eu realmente não penso que aquilo que ele diz deva ser desconsiderado. Se o Paul McCartney diz, olha só, a música tem esse sentido, a música foi composta nessas condições, o que eu quis dizer com essa canção é isso, a gente tem que ouvir o Paul McCartney. Se a J.K. Rowling vem dizer, olha só, o Harry Potter significa isso, e não isso que você está querendo atribuir a mim, a gente tem que ouvir a autora, sob o risco de falsear as ideias daquela pessoa. Porque, é claro, quando alguém senta e produz um livro, uma obra de arte, ela tem um intuito, ela tem uma mensagem, ela tem alguma ideia que ela quer transmitir. Talvez ela não consiga transmitir do modo como ela desejava, e isso leva à incompreensão, mas há um intuito, e esse intuito deve ser levado em consideração quando a gente possui acesso a ele. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse tema aqui, primeiro sobre as postagens que eu mostrei aqui, né, Paul McCartney e Rowling sendo contestado por pessoas que discordam da visão deles sobre aquilo que eles produziram, né, como é que você entende isso? E se para você, quando você acessa uma obra de arte, né, um filme, uma série, sei lá, uma pintura, uma música, um livro, se o que o autor pensa importa para você, se isso faz diferença na hora de compreender o texto, se você faz essa busca, né, do contexto, de onde surgiu essa obra, por que foi escrita. Isso para mim, como eu falei, é esclarecedor pra caramba, mas como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!